Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário, de regime geral, de regimes próprios e também em direito tributário. Hoje nós vamos conversar sobre o milagre da contribuição única. Há pedidos aí nos comentários de nossos vídeos anteriores aqui do canal. Tivemos a sugestão e o pedido de falarmos sobre esse assunto. Será o fim do milagre? Né? Então isso eu já meio que adiantei ali na resposta aos comentários, porque realmente estamos assim em dias contados para o fim, né, desse milagre, chamado milagre, que de milagre não tem nada, porque é uma questão legal, é legítimo, surgiu com o próprio texto da emenda constitucional, certo? Então assim, é só para identificação, mas de milagre não tem nada, certo? Assim foi na brincadeira chamado porque realmente aumenta muito o benefício e era sim uma possibilidade legal, existe ainda até hoje, porque ainda não entrou em vigor essa lei que vai acabar sim com a alegria dos segurados. Então, infelizmente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que não é tão bom, né? É bom a parte sim do milagre, né, que existiu até agora, mas que está aí com dias contados para terminar. Mas como o intuito aqui do canal é informativo, é para que todos possam ficar sabendo, né, o máximo de pessoas possível, ficar sabendo das alterações legislativas, entender um pouquinho mais dessa matéria que é tão complexa e que faz tanta diferença. Porque o direito previdenciário, ele é de fundamental importância para a sociedade. São inúmeras famílias que dependem da renda da previdência. Então, a gente trata com muito carinho todas essas questões atinentes ao direito previdenciário, porque a gente sabe que é o sustento de muitas famílias que dependem disso. Então, assim, a reforma foi tão prejudicial aos segurados, a reforma da Previdência, foi algo assim tão triste o que realmente aconteceu. E agora, a parte boa, digamos assim, que era essa possibilidade, vai acabar caindo por terra, né? Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Eu espero que vocês gostem, continuem comentando, porque assim a gente vai poder estar trazendo os assuntos que vocês têm interesse em saber, em comentar, né? Vamos lá, vamos compartilhando o vídeo para amigos, para quem tem interesse nesse assunto e em tantos outros aqui do canal. Se vocês gostarem, já peço para darem o seu like e também para se inscreverem no canal, ativar o sininho aí das notificações para que vocês possam estar sempre recebendo aí essas novidades em primeira mão e se informando, que é sempre bom, né? Vamos lá, então. É fundamental aqui nós começarmos explicando da onde surgiu essa contribuição única, né? Ok, veio com a reforma trouxe essa possibilidade, a reforma da Previdência de 2019, com a emenda constitucional 103, ok. Mas isso tem origem, toda a história dessa situação, no divisor mínimo. Então, era algo que existia no cálculo dos benefícios, até antes aí da emenda 103 de 2019, que prejudicou muitos segurados, né? Especialmente aí muitas aposentadorias por idade, muita gente que poderia ter tido aí um salário um pouquinho melhor, acabou às vezes ficando no salário mínimo por conta do divisor, né? Que era o quê? Ele surgiu na lei da Previdência em 1999, com a lei 9.876. Então, ela trouxe o requisito de que, para as pessoas que tivessem, sabe que quando a gente faz um cálculo de aposentadoria, tem um período básico que a gente chama de cálculo, ou seja, é tudo que vai entrar no cálculo, todos os salários que vão entrar no cálculo do seu benefício. Então, vai pegar julho de 94 até a data anterior ao início do benefício. Então, aqui vai ser um período de cálculo da aposentadoria. Então, até ali, antes da reforma, nesse período básico de cálculo, o início era julho de 94, então, a pessoa às vezes tem tempo de contribuição antes. Mas esse tempo e essas contribuições, esse tempo de trabalho, não vão entrar no cálculo. Vão ser contados no tempo, vão valer para efeito de tempo, mas não vão valer no cálculo, não vão entrar no cálculo. É daí que surgiu a revisão da vida toda. Nós temos também um outro vídeo aqui no canal, apareceu uma tagzinha aqui ou aqui.
que fala sobre isso, explica melhor essa questão da revisão da vida toda, que era justamente para incluir salários antes de 94, quando é vantagem. Então, vamos lá. Os cálculos são a partir dali. E essa lei dizia o quê? Quando a pessoa tivesse, a partir de julho, menos de 60% do total que ela tinha contribuído para o INSS, ela ia sofrer a incidência de um divisor mínimo, certo? Então, ela ia pegar e ia ter que, além do que ela teria perdido, entre aspas, né, os salários não foram considerados antes de julho de 94, ainda assim, ela contribuiu só um pouco depois de julho, entendem a situação da pessoa que contribuiu menos de julho de 94 em diante? Então, ela iria ter esse divisor, né? O que é o divisor? Quando você faz aí uma divisão, né? Vamos imaginar aí 10 dividido por 2, né? O 2 é o divisor, né? Então, na hora de fazer o cálculo do benefício, ia ser dividido pelo mínimo, né? Ia ser dividido por 60% do total que a pessoa tinha de contribuições, tá? Então, quer dizer, isso gerava uma questão de puxar todos os valores de benefício muito para baixo, para quem tinha menos, né? Menos do que 60% do total das suas contribuições a partir de julho de 94. E isso foi criado com essa lei de 99, justamente para evitar, já que ia mudar, né? Que só seriam considerados os salários de julho de 94 para frente, para evitar que quem tivesse realmente mais próximo aí de se aposentar pudesse fazer aquilo de contribuir com salários mais altos e com poucas contribuições chegar num salário bem vantajoso. Então, visando exatamente isso, foi que foi criado esse divisor mínimo, que valeu até a entrada em vigor da emenda 103. E então, com a entrada ali, com a vigência da emenda, da reforma, nós tivemos aí a desconsideração desse divisor, porque a reforma trouxe a possibilidade de fazermos o descarte de contribuições, né? As que tivessem sobrando, digamos assim. Então, a reforma trouxe a possibilidade de descartar contribuições que estivessem sobrando, a quantidade que existisse além do mínimo. Vamos supor, uma aposentadoria por idade tinha exigência de no mínimo 15 anos para se aposentar, né? Vamos imaginar aí, tanto o homem como a mulher precisava 15 anos agora, né? Mesmo com o início da reforma pela regra de transição, obedecendo os outros requisitos, temos outros vídeos aqui no canal que falam sobre, no caso, aposentadoria por idade, bem direitinho os requisitos e tudo mais. Mas então, vamos imaginar que ele pega uma regra de transição da aposentadoria por idade, então ele, tanto o homem como a mulher, se aposentam ainda com os 15 anos. Mas vamos imaginar que eles têm 20, certo? Então, com a reforma, ela trouxe a possibilidade de excluir o que tivesse além do mínimo necessário. O mínimo necessário é 15, então eu não posso excluir, se eu tenho 20, eu não posso excluir mais do que 5. Mas 5 anos eu posso excluir, certo? Então, esses 5 anos que eu posso excluir, eles podem estar a partir de julho de 94, certo? Eles podem ter sido feitos a partir de julho de 94 e, de repente, os outros 15 tenham sido lá atrás. Então, os outros 15, eles vão me assegurar o direito ao benefício pela existência do tempo mínimo. Porém, os salários, aqueles 5 anos a mais, que estão a partir de julho de 94, eu poderia excluir, segundo o texto aí da reforma da Previdência, né? Artigo 26, parágrafo 6º da reforma da Previdência. Então, no cálculo da reforma, vai continuar, né, existindo aí os salários de julho de 94 até a data anterior ao início do benefício, porém o total, e não mais só 80% como era antes da reforma, né? Então, vai pegar 100% dos salários de julho de 94 até o início do benefício. Essa possibilidade da reforma, ela vai acontecer o quê? Se eu tinha naquele exemplo dos 5 anos, a partir de julho de 94, e eu vou querer justamente excluir, eu vou excluir, mas eu vou deixar uma contribuição que eventualmente eu tenha feito no teto, por exemplo,
né? Tenha feito uma contribuição no teto, mas eu posso excluir. Então, eu vou aproveitar, obviamente, porque todo segurado tem direito ao melhor benefício. Então, eu vou excluir o restante, o que estava, por exemplo, no mínimo. Mas eu não posso excluir, como já falado, além do tempo mínimo necessário, porque esse tempo que a gente exclui não só o valor, a gente exclui o tempo. Então, ele não vale para qualquer fim, ele não vai mais valer para tempo, ele não vai mais valer para contagem recíproca, ele não vai mais contar. Então, é como se jogasse fora mesmo. Então, é bem importante fazer todo um planejamento. Quando a gente fala em planejamento, não é brincadeira, não, é porque para garantir o melhor benefício para o segurado, é muito importante fazer o planejamento, né? Então, é isso aí. Vai pegar e vai descartar, vai deixar só a melhor aí, né? Então, nessas alterações, nós tivemos aí essas possibilidades. Agora, vamos lá para um exemplo. Vocês vão ver aqui no quadro, aqui ao lado, que nós temos aqui um exemplo de uma segurada, mulher, tá? Que tinha, na data que ela encaminhou o benefício, que foi ali, ó, DIB pretendida, data do início do benefício, 1º de agosto, certo? Nessa data, ela já tinha 84 anos e 3 meses e 20 dias de idade. Então, é uma pessoa bem idosa. O que aconteceu nesse caso? Por que ela não estava aposentada? Porque era uma segurada que tinha tempo rural. Ela tinha muito tempo rural. Trabalhou praticamente toda a vida na agricultura e veio já com mais idade para a área urbana, com toda a família. E ali começou a contribuir, por exemplo, na qualidade facultativa. Então, ela tinha, a partir de julho de 94, algumas contribuições já na qualidade de segurada facultativa, mas tinha muito tempo de serviço sem contribuições na área rural, certo? Então, como ela tinha menos de 15, ela achou que ela nunca ia se aposentar até fazer os 15 anos, né? Aí, nós atendemos ela e verificamos que ela tinha a possibilidade de se enquadrar na aposentadoria por idade híbrida. Também temos no vídeo da aposentadoria por idade todo um capítulo aí do vídeo falando sobre aposentadoria por idade híbrida. Então, era justamente o caso dessa senhora, né? Que já tinha uma idade bem avançada e ela se enquadrava, e já era reforma, né? Já era a lei vigente agora, ela se enquadrava nessa possibilidade. Vocês vão ver ali que o tempo total que está aparecendo são 32 anos, né? E 5 meses e 1 dia. Só que isso já é contando o tempo rural, né? Vejam que ela tinha ali um período de 1958 a 1979 de tempo rural. Então, aqui também um detalhe para outros colegas advogados que possam estar nos acompanhando. Às vezes, quando a gente analisa e a pessoa traz documentos, não tem documentos suficientes, às vezes a gente acaba pedindo menos tempo. Só que nesses casos aqui, vale a pena pedir todo o tempo que a pessoa realmente trabalhou, porque ela vai ter mais tempo para descartar. Então, para tornar essa aposentadoria mais vantajosa. Então, nesse caso, a gente se esforçou um pouco mais na busca das provas, dos documentos da atividade rural para comprovar todo esse período rural. Depois de recolhimento, ela tinha pouca coisa, mas já tinha um período aí considerável de contribuições, tá? E aí, nesse sentido, utilizando aí todo esse período rural, vocês podem ver que a partir ali, ó, de 2009, mais ou menos, ela tinha várias contribuições já, mas vai ser possível estar excluindo essas contribuições, né, que ela possa se utilizar do descarte, que é uma garantia constitucional trazida com a emenda, certo? Não é nenhum milagre, nem nada de invenção. Vocês vejam quanto tempo essa pessoa trabalhou, ela está com 84 anos, né, com proteção da atividade rural e tudo mais, e ainda tem gente que diz que é milagre, né? Ela não se aposentou ainda, tá? Só para terem uma ideia, tá? Vamos lá. Aí, então ela pega ali, fez uma contribuição. Vejam como é que seria o cálculo da renda mensal inicial dela se ela não descartasse. Olha bem como que seria, né? Então, nós tínhamos nessa data o teto de 6.433 do INSS, com 57, tá? Ela teria, mesmo fazendo contribuições no teto, ela teria, mesmo assim, uma renda de R$
reais inicial, tá? Hoje, atualizado, né, abril de 2022, já seria 1.212, o novo salário mínimo, né, por óbvio. Então, nesse caso, vejam, ela tinha ainda um coeficiente já elevado, porque a gente tá contando 32 anos para ela. Então, o coeficiente dela, tem outros vídeos aqui explicando como se calcula também a questão do coeficiente. 60% mais 2% ao ano, acima de 15, no caso da mulher, né? Então, ela tinha uma quantidade considerável de anos acima de 15, que vai aumentar esse coeficiente que tá ali dela, né? Mas tem outras pessoas que ainda assim estariam com esse coeficiente bem baixo. Então, vejam bem. Claro que ninguém pode ganhar menos do que o mínimo, né? Garantia também constitucional. Mas vamos lá. Esse seria o cálculo dela sem descartar nada, certo? Aí, a gente calcula qual o melhor benefício para a pessoa. Então, a gente vai lá, analisa e verifica que ela teve uma contribuição no teto. E a gente vai ter a possibilidade, como ela tem bastante tempo sobrando, ela só precisa 15 na aposentadoria por idade. Como ela tem bastante tempo sobrando, a gente pega ali e descarta 137 salários. Como que eu vou saber? Eu vou calculando quantos salários são, né? Quantos salários podem ser descartados. Qual vai ser a vantagem descartando 2, 3, 4, né? Isso os programas de cálculo fazem, nos auxiliam aí nesse trabalho, né? Então, aqui, vejam que foi verificado que o melhor benefício para ela é descartando 137 contribuições, certo? Então, imagine, ela tinha aí 32 anos, né? 137 a gente tá falando de meses, né? Então, ela tá descartando 137 meses do período básico de cálculo dela, de julho de 94, né? O que vai entrar no cálculo, ela vai estar desconsiderando. Então, o que vai sobrar para ela? Se ela estiver desconsiderando isso tudo, vai sobrar para ela 2 contribuições no período básico de cálculo, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Aqui são todas as hipóteses, ó. Quanto que ficaria descartando tantas contribuições, né? Ele começa, ó, a remoção dos menores salários e resultados. Então, vai descartando, então, descarta o que der que não vá prejudicar o direito ao benefício, certo? Então, vejam bem. Aí, nós vamos chegar aqui que o melhor benefício dela vai ser descartando 137, tá? Então, descartando 137 contribuições, ela vai chegar numa renda de 4.632,17. Vejam como é vantagem para uma renda de um salário mínimo, tá? Então, ela vai estar descartando isso. Por que a gente fala fim? É o fim do divisor. Porque justamente nós temos um projeto de lei, que é o projeto 4.491 de 2021, que na verdade não tratava sobre isso, ele tratava sobre a questão das perícias judiciais, quem iria pagar, quem não iria pagar, e trouxeram esse assunto, né, de paraquedas aí dentro desse projeto, para poder corrigir, digamos assim, esse que eles dizem que é um erro do legislador, né, de não constar aí na reforma o divisor mínimo. Então, eles quiseram voltar e acrescentar o divisor. Então, embarcaram aí num projeto de lei que já estava em andamento, que precisava de uma tramitação mais célere para que ele fosse aprovado mais rapidamente. Então, esse projeto, atualmente, ele já foi aprovado pelo Congresso, ou seja, tanto pela Câmara como pelo Senado, e agora ele está apenas aguardando a sanção presidencial. Então, nós já podemos dizer que é uma realidade, né? Porque provavelmente isso interessa, claro, para os cofres públicos e vai ser sancionado. Inclusive, a presidência tem o prazo até de 4 de maio para sancionar aí esse projeto de lei. Então, se assim for, que é muito provável que será, vai ser acrescido o artigo 135A na Lei 8.213 e ele vai prever um novo divisor mínimo. Vai ser igual ao outro? Não exatamente, certo? Essa lei prevê que o novo divisor vai ser de 108, né? 108 contribuições. Ou seja, quem tiver menos de 108 contribuições de julho de 94 para frente, vai
não vai poder descartar menos do que isso, mais do que isso, né? Vai ter que permanecer aí esse 108 e vai ficar como novo divisor, né? Então, exceto, só não vai ser aplicado para as aposentadorias por incapacidade permanente, esse novo divisor. Então, o outro era 60% do período básico de cálculo da pessoa, né? E esse novo divisor, ele é um divisor fixo de 108, ele vai ser o novo divisor. Então, ele vai ser aplicado aí provavelmente a partir da vigência da lei, né? Nós vamos ter muitas situações a serem discutidas juridicamente, certamente, porque teremos questões de direito adquirido. Por exemplo, bom, eu não encaminhei e entrou em vigor isso, mas eu vou provar que eu tinha o direito adquirido aqui nesse meio tempo que valeu essa contribuição única, esse descarte total. Bom, nós vamos verificar como é que vão ser feitas essas discussões, como é que vai ficar realmente o respeito ao direito adquirido, que esperamos que seja realmente garantido, como consta na Constituição Federal. Né? E, inclusive, quem já encaminhou, quem está aguardando, provavelmente vai ser respeitado, deve ser respeitado o direito adquirido. Porém, não podemos garantir, porque já vimos muitas situações no Brasil. Então, nós vamos estar sempre aqui conversando volta e meia, se tiver alguma coisa, alguma novidade, alguma dificuldade em relação a isso, nós podemos voltar a conversar sobre esse assunto. Então, aqui, realmente, nós podemos dizer que sim, é o fim do milagre, tá? É o fim do milagre, porque vai cair aí, com certeza, com essa lei aí que vai ser sancionada, né? E aí vai ser, provavelmente, né, a partir do início de vigência da lei, e aguardamos aí as discussões vindouras. Fica, se a Constituição trouxe, né, essa questão do descarte, vai ser uma lei, vai derrubar isso? Não. A questão do descarte, ela vai continuar valendo. É uma garantia que está ali na Constituição, pode descartar. Só que eles vão dizer, ó, tem um mínimo que tem que ser respeitado. Né? Então, assim, é como se tivesse regulamentando aquele direito. Então, ele não vai excluir, a lei não está excluindo um direito, né? Essa vai ser o principal fundamento aí dessa questão, né? Nós temos, nesse caso que nós trouxemos ali, prático, vamos imaginar que já estivesse valendo essa lei. Esse mesmo caso aqui, vamos voltar o nosso quadro ali de exemplo, né? Vejam só, se essa segurada, né, ela tinha 137, lembram que se ela fosse excluir, ela poderia excluir até 137 contribuições? Bom, então nesse caso, ela não vai mais poder excluir o 137. Se ela não vai poder excluir o 137, ela vai poder excluir quanto? Então, nós vamos olhar aqui o total que ela tinha de salários, certo? Então, ela tinha um total aqui de 139 salários no período básico de cálculo. Então, não é o total de tempo, é o que ela tinha de julho de 94 para frente, né? Então, ela tinha um total de 139 salários, certo? Bom, naquela hipótese que nós tínhamos falado do melhor benefício, né, do milagre da contribuição única, ela estaria descartando 137, ela tinha ficado com 2 no período básico de cálculo. Agora, ela não ia poder fazer isso, porque ela ia ter que respeitar aquele 108 do divisor, né? Então, o que ia acontecer? Ela ia ainda ter 139? Sim, ela tinha 139 no período básico de cálculo. Mas ela vai ter que respeitar o 108, ela vai poder ainda descartar 31 salários, certo? Sim, vai poder. Será que isso vai fazer alguma diferença? Mesmo que eu deixe ali aquele 1 ou 2 que ela tinha no teto, vai fazer diferença ela descartando 31 de um total de 139? É só a gente olhar a mesma tabelinha ali do descarte, porque ela tinha todas as possibilidades descartando de 1 até, né, 137 ou mais ali que ela podia descartar. Então, vamos olhar ali que se ela tivesse descartando apenas, podem olhar aqui ou aqui,
onde está a telinha, né? Se ela tivesse descartando apenas 31 salários, ela ia ficar com uma renda de R$ 1.100. Vejam que a diferença na prática vai ser muito gritante, porque mesmo sendo possível descartar, vai acabar que não vai ficar tão vantajoso, né? Porque vai puxar o benefício, no caso aqui desse exemplo, que é bem raro, vai acabar puxando para o salário mínimo. Né? Então, essa é a realidade que nós vamos ter aí dentro de alguns dias, essa nova lei aí, trazendo, infelizmente, essa questão da volta do divisor. Porém, nós, advogados, vamos certamente travar muitas discussões sobre isso. Então, estejam atentos aí, sempre atentos também à questão do prazo para rever, 10 anos, né, a partir do início do benefício. Se o seu benefício está aí chegando no prazo de 10 anos, é bom consultar um advogado especializado para ver se você tem algum direito a alguma revisão, porque tem realmente muita coisa que muda sistematicamente no Brasil sobre direito previdenciário, certo? Então, deixamos aqui nosso agradecimento a todos que nos acompanham. Pedimos sempre encarecidamente para que vocês curtam, cliquem na mãozinha aí se gostaram, se inscrevam em nosso canal para que a gente possa continuar estimulados a trazer aí essas novidades e que vocês possam também estar acompanhando, certo? Então, um grande abraço e fiquem com Deus.